Olha, o dia 28 de outubro de 2025, esse foi um dia que mudou tudo na zona norte do Rio de Janeiro. A região virou um verdadeiro campo de guerra, mas de um jeito diferente, sabe? E é sobre isso que a gente vai falar. Vamos analisar a tática por trás da Operação Contenção, um plano que simplesmente virou o jogo do confronto urbano. A grande pergunta, o centro de tudo que rolou naquele dia, é essa aqui. Como é que uma rota de fuga, que era praticamente uma garantia de vida para centenas de criminosos por mais de 10 anos, virou assim, de uma hora para outra, o lugar mais mortal do Rio de Janeiro? É um quebra-cabeça, né? Então, bora fundo para entender isso. Para a gente entender a armadilha, primeiro a gente precisa entender o que era o santuário. Estamos falando da Serra da Misericórdia. Imagina só, uma cadeia de montanhas, cheia de pedra, coberta de mata fechada. Por anos, aquilo ali foi um ativo estratégico fundamental, a ponte que ligava as duas maiores favelas do Rio. E olha, não era uma rota qualquer, não. Em 2010, quem não lembra daquela cena que passou na TV? O Brasil inteiro vendo, ao vivo, aquela fuga em massa de criminosos armados subindo a serra. Aquela imagem virou um símbolo, né? Um símbolo do tamanho do problema. E o roteiro se repetiu, de novo em 2018 e depois em 2022. Para eles, a serra não era só um caminho, era a certeza de que iam escapar. Mas por que essa rota era tão perfeita para eles? Bom, era uma combinação assim, fatal, de 4 coisas. Primeiro, o terreno. Todo acidentado, impossível para os blindados passarem. Segundo, as trilhas. Só quem era de lá conhecia aqueles caminhos escondidos. Terceiro, a vegetação, super densa, que servia de cobertura perfeita contra helicóptero, contra tudo. E por último, a ligação direta com o alemão, que significava se reagrupar rapidinho em território seguro. Era, literalmente, a fuga perfeita. Só que, né, a mesma falha acontecendo de novo, e de novo, e de novo. Operação atrás de operação. Uma hora a conta chega. Os estrategistas da segurança chegaram numa conclusão que não tinha como escapar. A coisa tinha que mudar. E tinha que mudar pra valer. Foi daí que nasceu a ideia da Operação Contenção. E é aqui que tá o pulo do gato. A grande virada da história. A mudança foi sutil, mas foi simplesmente genial. Pensa bem. A invasão na favela, que sempre foi o foco principal, agora era só distração. A isca. O alvo de verdade, o objetivo real, passou a ser a própria rota de fuga. Eles pegaram o maior trunfo dos criminosos e transformaram na pior armadilha possível. 5 da manhã. Aquele silêncio da madrugada é quebrado de repente pelo barulho dos blindados. É o começo da operação. 2.500 agentes começam a avançar para dentro do complexo da Penha. E ali, naquele momento, começava uma guerra em 2 frentes. Uma que todo mundo via e ouvia, cheia de barulho, e outra completamente silenciosa e mortal. A resposta veio na hora, e veio com tudo. Os agentes foram recebidos com uma chuva de balas. Mas não era só isso. A resistência foi muito além do normal. Tinha a barricada pegando fogo, snipers bem posicionados. E aí veio a novidade, uma tática de guerrilha urbana de outro nível. Eles estavam usando drones, desses que a gente vê por aí, adaptados para soltar granadas. Foi uma resistência tão bem planejada que teve até ação de distração em outras partes da cidade para tentar dividir a atenção da polícia. Mesmo com toda essa resistência, com essa tática toda sofisticada, não deu. Eram 2.500 agentes, um poder de fogo absurdo, blindados quebrando as defesas. Era demais para eles. E aí, acuados, eles fizeram exatamente o que a polícia esperava. Aquele movimento quase que por instinto, a única jogada que eles conheciam, recuar para a serra. Eles estavam correndo sem saber, direto para o meio da armadilha. Mas enquanto o caos rolava lá embaixo, na favela, a verdadeira arma secreta da operação estava se movendo em silêncio nas sombras. A tropa de elite, o BOPE, eles já estavam se posicionando para fechar a conta. Para quem talvez não conheça, o BOPE é o Batalhão de Operações Policiais Especiais. É a unidade de elite da PM do Rio. Eles só são chamados para situações de risco extremo, sabe? Quando todas as outras opções já falharam. A filosofia deles está toda ali, bem clara no símbolo, a famosa faca na caveira e no lema, vitória sobre a morte. É direto ao ponto. E essa mentalidade é construída num dos treinamentos mais brutais que existem. Olha só o que um candidato disse sobre o curso. O instrutor dizia que corrompidos e fracos não servem.
O curso é construído para que só quem realmente ama a missão resista. Amar é o que faz você voltar a respirar e agir quando tudo diz para parar. Ouvindo isso, a gente entende por que, para uma missão desse tipo, não tinha outra escolha. Tinha que ser eles. E pronto. O cenário para o momento final estava todo montado. De um lado, os criminosos subindo a serra desesperados, correndo pelas trilhas que conheciam como a palma da mão, procurando aquele refúgio de sempre, sem fazer a menor ideia do que esperava por eles lá no topo. Na cabeça deles, o plano era claro. Chegar na mata fechada, sumir nas trilhas e sair do outro lado, em segurança. Era quase um ritual, uma coisa que sempre funcionou. Uma certeza que vinha de anos e anos de fugas bem-sucedidas. Só que dessa vez não tinha caminho livre. No lugar da fuga, eles deram de cara com um paredão. Uma linha de operadores do BOPE fortemente armados, posicionados lá no alto, só esperando. A saída simplesmente não existia mais. É incrível pensar nisso, né? O mesmo terreno que sempre protegeu, agora jogava eles direto para dentro da emboscada. A serra, que era um santuário, virou o que depois ficou conhecido como o Corredor da Morte. Foi ali o ponto mais violento de toda a operação. O confronto ali na mata durou horas, e o resultado final da operação foi pesado. Estabeleceu um novo e trágico recorde na história do Brasil. 121. Esse foi o número oficial de fatalidades. 121 pessoas. Um número que, claro, chocou todo mundo e mudou a régua do que se entendia por violência em operações policiais por aqui. E se a gente olhar os detalhes desse número, foram 117 suspeitos e 4 agentes de segurança. E a grande maioria dessas mortes de suspeitos aconteceu ali, na Serra da Misericórdia. Os números acabam confirmando a estratégia. O confronto foi levado para lá, para a rota de fuga, de propósito, longe das casas, o que transformou a serra no centro de tudo. Olha, do ponto de vista puramente tático, a Operação Contenção foi um sucesso, não dá para negar. Eles pegaram uma falha histórica da segurança pública e transformaram na sua maior força. Mas isso deixa a gente com uma pergunta final, uma pergunta bem complicada. Quando a tática de guerra urbana chega nesse nível de perfeição, qual é o custo final disso tudo?